A paz do Senhor, queridos e amados irmãos, Pastor Carlos Pereira aqui. Você está em mais uma aula do canal EBD na Veia. Quem vos fala aqui é o Pastor Carlos Pereira e nós estamos começando, meus amados irmãos, nossa primeira aula do nosso terceiro trimestre da Escola Bíblica Dominical. Que maravilha! Nós vamos estar estudando, meus amados irmãos, um assunto extremamente importante. O nosso assunto desse trimestre é a Igreja em Jerusalém. Eu sou o Pastor Carlos Pereira e você está no canal EBD na Veia. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no nosso canal. Não custa nada e eu sempre peço a você que, por favor, coloca aí, né? Clica no gostei, meu irmão, toca aí. Agora eu vou pedir a você uma coisa muito importante. Digita amém, pelo menos, a paz do Senhor, Pastor Carlos. É muito importante que você bote aí um comentário, viu? E clique aí no gostei. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Toda quinta-feira, Deus permitindo, nós estamos aqui gravando a aula da Escola Bíblica Dominical, que será no domingo. E agora nós estamos inaugurando o terceiro trimestre, né? E a lição desse trimestre será... A primeira lição é a igreja que nasceu no Pentecostes. Ao longo desses 3 meses nós estaremos estudando a igreja em Jerusalém, baseado exclusivamente no livro de Atos dos Apóstolos, que conta a história do nascimento da igreja e do desenvolvimento dos cristãos. É também chamado de Atos dos Apóstolos ou Atos do Espírito Santo, né? A igreja que nasceu no Pentecostes é a primeira lição. A segunda é a igreja de Jerusalém, um modelo a ser seguido. A terceira é uma igreja fiel à pregação do Evangelho. A quarta é uma igreja cheia do Espírito Santo. A quinta é uma igreja cheia de amor. A sexta é uma igreja não conivente com a mentira. A sétima é uma igreja que não teme a perseguição. A lição 8, uma igreja que enfrenta os seus problemas, e a igreja sempre vai ter problemas. Lição de número 9, uma igreja que se arrisca. Lição de número 10, a expansão da igreja. Lição de número 11, uma igreja hebreia na casa de um estrangeiro. Lição de número 12, o caráter missionário da igreja de Jerusalém. E lição de número 13, a Assembleia de Jerusalém. Que você seja usado por Deus e possa estar participando de todas, eu digo todas as lições da Escola Bíblica Dominical. Será uma bênção de Deus, eu tenho certeza que você não irá se arrepender e você vai ganhar muita coisa estudando a palavra de Deus. Agora vamos para o que nós vamos estudar nesse trimestre, né, meus amados irmãos? Isso aqui é muito significativo e muito importante também que nós destaquemos, até porque você acaba tendo aí um norte, né? Olha que coisa interessante, nesse trimestre estudaremos a igreja primitiva em Jerusalém com base no livro de Atos dos Apóstolos. Veremos como a igreja foi formada, como vivia, testemunhava e proclamava o Evangelho. O foco será a atuação do Espírito Santo e os diversos desafios enfrentados, como perseguições, questões étnicas, o concílio de Jerusalém e o relacionamento com outras culturas. Nosso objetivo é apresentar esses temas de forma clara e acessível, permitindo, evidentemente, uma compreensão profunda e edificante da fé cristã em seus primeiros dias, né? Isso aqui é muito característico e, evidentemente, muito importante para a nossa compreensão. É como nós vamos estudar, né, o nosso trimestre. Quem é o nosso comentarista? Esse aqui é o pastor José Gonçalves, líder da Igreja Assembleia de Deus, né? Ali em Água Branca, em Piauí. É mestre em teologia, ele é graduado também em filosofia e é escritor de diversas obras editadas pela CPAD e membro da Comissão de Apologética da CGADB, né? O nosso texto áureo, meus amados irmãos, está em Atos capítulo 2, verso 4. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Glória a Deus. Agora vamos para a nossa verdade prática. A nossa verdade prática, meus amados irmãos, ela diz o seguinte: a igreja nasce no Pentecostes, capacitada pelo Espírito para cumprir a sua missão. Glória a Jesus. E aqui, meus amados irmãos, eu quero destacar que na nossa, vamos dizer assim, na nossa
no nosso texto áureo, né, nós precisamos destacar um pouquinho mais o nosso texto áureo. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Bom, isso aqui é muito importante. Observando esse mesmo texto, na versão da Nova Bíblia, a tradução na linguagem de hoje, diz o seguinte: todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas de acordo com o poder que o Espírito dava a cada pessoa. O texto conclui, e utilizando essas duas versões, a versão do texto original da nossa lição da escola dominical e essa da versão da Bíblia na nova tradução na linguagem de hoje, nós concluímos o seguinte: primeiro, 4 coisas que a gente destaca aqui no nosso texto áureo. Primeiro, o evento foi sobrenatural e visível. Segundo, o falar em línguas envolveu idiomas reais, reconhecidas pelas nações presentes. Terceiro, a ação central foi do Espírito e não dos homens. Quarto, a experiência foi inclusiva e missional, antecipando o alcance do Evangelho a todas as nações. Além disso, o derramamento do Espírito, ou batismo no Espírito, conforme relatado em Atos 2, constitui um marco na superação de diversas barreiras socioculturais. A promessa profética registrada em Joel, capítulo 2, versos 28 e 29, reiterada por Pedro no Pentecoste, revela a universalidade da ação do Espírito ao romper preconceitos historicamente arraigados. São identificáveis pelo menos 4 dimensões de preconceitos superadas. A primeira dimensão, o preconceito racial, mediante a expressão toda a carne. Toda a carne significa que todos ali foram cheios do Espírito Santo. Segundo, o preconceito de gênero, ao incluir filhos e filhas. Terceiro, o preconceito etário, envolvendo velhos e jovens. Isso é muito forte. E o preconceito social, abrangendo servos e servas. Tais inclusões demonstram a natureza abrangente e igualitária do agir do Espírito na nova comunidade de fé. Complementarmente, o historiador pentecostal norte-americano William Mason identifica 8 características fundamentais que definem o movimento pentecostal desde o seu surgimento. Primeiro, a ênfase no enchimento com o Espírito Santo. Segundo, o forte compromisso com o evangelismo e as missões. Terceiro, uma fé inabalável na atuação divina. Quarto, uma constante expectativa espiritual. Quinto, a experiência da realidade do sobrenatural. Sexto, a prática de uma adoração vibrante. Sétimo, uma comunhão cristã profundamente enriquecedora. E, em oitavo lugar, a submissão à autoridade suprema das Escrituras. Tais elementos constituíram para moldar a identidade e a vitalidade do pentecostalismo no cenário cristão contemporâneo. Glória ao nome do Senhor Jesus. Aleluia. Agora vamos para a nossa verdade prática. Destacar um pouco, sobre a nossa verdade prática, que ela também é muito significativa, pois diz assim: a igreja nasce no Pentecoste capacitada pelo Espírito para cumprir a sua missão. O que é a igreja? O que é a igreja? Teria de fato uma definição completa sobre o que é a igreja? Eu pergunto a você, querido, que está acompanhando aqui o nosso estudo, que está comigo aprendendo mais da palavra de Deus, e como é bom aprender da palavra de Deus. Existe uma definição para a igreja em si? Bom, existe um escritor por nome Greg Allison, que escreveu no seu tratado de 2021, a sua obra Eclesiologia. Ele destaca o seguinte, e eu quero aqui ler para você na íntegra o que ele destaca, ok? Vamos lá? A igreja é o povo de Deus salvo por meio do arrependimento e da fé em Cristo Jesus, e que foi incorporado ao seu corpo por meio do Espírito Santo. Ela consiste em 2 elementos interrelacionados: a igreja universal, que é a comunhão de todos os cristãos, que se estende desde o dia de Pentecoste até a segunda vinda e abrange tanto os cristãos falecidos que já estão no céu quanto os crentes vivos de todo o mundo. Essa igreja universal se manifesta em igrejas locais, caracterizadas por uma natureza doxológica. Veja a natureza da igreja: doxológica, logocêntrica, pneumodinâmica, pactual, confessional,
missional e espaço-temporal escatológica, que é uma nova, vamos dizer assim, é uma nova linguagem, né, para definir a igreja. Espaço-temporal escatológica, você vai entender por quê. Igrejas locais são lideradas por pastores, também chamados de presbíteros, e servidas por diáconos. Têm e buscam pureza e unidade, praticam a disciplina, celebram as ordenanças do batismo e da ceia do Senhor, capacitadas pelo Espírito Santo com dons espirituais para o ministério. Essas comunidades se reúnem regularmente para adorar o Deus triuno, proclamar a sua palavra, apresentar o evangelho a não cristãos, discipular seus membros, cuidar das pessoas por meio de oração e contribuição e posicionar-se tanto em prol do mundo quanto contra ele. Ela é doxológica. O que isso significa? Ou seja, ela é voltada para a glória de Deus. A igreja é logocêntrica, ou seja, centrada na palavra encarnada de Deus, Jesus Cristo, e na palavra inspirada de Deus, as Escrituras. Terceiro, a igreja é pneumodinâmica, ou criada, reunida, dotada e capacitada pelo Espírito Santo. Os 4 últimos são características que dizem respeito à reunião e ao envio da igreja. Ela é pactual, ou seja, é reunida como conjunto de membros em um relacionamento de nova aliança com Deus e um relacionamento de aliança uns com os outros, portanto um pacto. Segundo, em quinto lugar, a igreja é confessional, ou unida pela confissão pessoal de fé em Cristo e pela confissão coletiva de fé cristã, ou seja, todo mundo tem a mesma fé. Sexto, a igreja é missional, ou identificada como corpo de ministros divinamente chamados e divinamente enviados para proclamar o evangelho e proclamar o reino de Deus. E sétimo, espaço-temporal escatológica, ou reunida como realidade histórica, situada no espaço e no tempo, portanto, espaço-temporal, e que tem esperança garantida e destino claro enquanto vivencia o caráter inusitado da existência eclesiológica do aqui e o agora. É isso que ela é escatológica, porque ela aguarda uma promessa, e a promessa de que Jesus vai voltar para buscar o seu povo e levá-lo para as mansões celestiais. Essa é uma definição muito completa da igreja. A questão da origem da igreja tem sido discutida e debatida nos currículos teológicos. Bom, a minha posição é o seguinte: uns acham que a igreja nasceu lá no Gênesis, né, quando Deus está criando, e ali Deus cria, Deus pensa na igreja. Bom, antes da fundação do mundo significa que Deus já estava com um projeto, mas é muito interessante que nós observemos uma coisa. Quando Jesus ele pergunta aos seus discípulos: que dizem os filhos do homem ser, que dizem os homens ser o filho do homem, né? E uns dizem que ele era um profeta, que ele era Jeremias, que ele era Elias, que ele era assim, vão dando as definições. Jesus diz: e vocês que dizem que eu sou? Aí Pedro se levanta e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus disse que não foi nem a carne e o sangue que Pedro revelou, mas foi o Espírito Santo que revelou para ele. Aí Jesus diz assim: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Edificarei, palavra que está no futuro. Ora, Jesus está falando de um evento futuro. Edificarei a minha igreja. Então Jesus está falando da edificação da igreja. Na minha opinião, a igreja nasce no dia de Pentecostes. Por isso que a nossa lição ela é muito significativa, porque é dentro da nossa realidade, né? De como nós cremos assim, a igreja que nasce no Pentecostes. Aí, mas a igreja nasce na presença de Deus. Sim, a presença de Deus sim, mas foi concretizada no dia de Pentecostes, tá? Assunto encerrado, porque esse é um assunto que pode causar algumas divergências, algum posicionamento, e depende do ângulo que a pessoa esteja observando, ela vai ter uma certa razão, mas aqui o nosso foco é na nossa lição aqui, tá bom? Então a nossa leitura bíblica em classe está em Atos capítulo 2, versículos de 1 a 14, né? Que trata evidentemente da descida do Espírito Santo. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos
foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em línguas estranhas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão, e estavam confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que? Não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na própria língua em que somos nascidos? Pardos e medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia, e Judéia, e Capadócia, e Ponto, e Ásia, e Frígia, e Panfilha, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, e cretenses e árabes, todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: que quer isso dizer? E outros, zombando, diziam: estão cheios de mosto. Mosto aqui seria cheios de vinho, cheios de bebida fermentada. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório e escutai as minhas palavras. Glória a Jesus. Que coisa maravilhosa. Pedro começa a pregar ali. Vamos continuar aqui, meus amados irmãos, o nosso estudo. Agora vamos para a nossa introdução. A igreja nasce no dia de Pentecostes. Esse evento marcou o início de uma nova era, a era da igreja. Como é que está dividida a nossa lição, meus amados irmãos? Bom, a nossa lição, meus queridos, ela está dividida em 3 tópicos, né? O primeiro tópico, a natureza do pentecostalismo bíblico. O segundo tópico, o propósito do Pentecoste bíblico. E o terceiro tópico, características do Pentecoste bíblico. Bom, como sempre, os nossos tópicos eles estão subdivididos, né? Aqui no primeiro tópico, a natureza do pentecostalismo bíblico, nós temos de natureza divina, um evento paralelo ao Sinai. Terceiro, centrado em Cristo e nos tempos finais. O segundo é o propósito do Pentecoste bíblico, promover a verdadeira adoração, poder para testemunhar. Terceiro, características do Pentecoste bíblico, que é uma experiência específica, uma experiência definida e contínua, e as línguas e o amor. A nossa verdade prática diz que a igreja nasce no Pentecoste, capacitada pelo Espírito Santo para cumprir a sua missão. Vamos para os objetivos da nossa lição, né? Isso aqui é muito significativo e muito importante também. Primeiro, apresentar a natureza do pentecostalismo bíblico. Isso aqui é importante porque o primeiro objetivo é esse, o segundo é enfatizar o propósito do pentecostalismo bíblico e o terceiro, evidentemente, é nós elencarmos as características do pentecostalismo bíblico. Então vamos para o nosso primeiro tópico, que é a natureza do pentecostalismo bíblico. Como é o pentecostalismo bíblico, né? Vamos ver aqui, meus amados irmãos. De natureza divina. Primeira característica é de natureza divina. Lucas relata que por ocasião do derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecoste, foi ouvido do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, que encheu toda a casa em que estavam assentados. Atos capítulo 2, verso 2. E que foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo. Evidentemente foi de natureza divina e continua sendo de natureza divina. E isso não vai mudar. Os estudiosos da Bíblia explicam que esses sinais são manifestações da presença de Deus, chamadas de teofania. Isso significa que Deus se revelou de maneira visível e audível, assim como fez no Sinai, quando entregou a lei a Moisés. E é verdade, porque há uma relação, né? Aqui a gente precisa explicar algumas coisas quando nós começamos a falar sobre a natureza do pentecostalismo bíblico. O que é o Pentecostes? Por que a palavra, de onde vem a palavra pentecostal? E por que nós falamos de pentecostalismo bíblico? Tá? Bom, o significado primeiro é cumprindo-se o dia de Pentecostes. Foi a leitura que nós fizemos, a nossa leitura bíblica em classe. Por quê? Ali está falando da festa de Pentecostes, né? Ora, esta festa também era conhecida como a festa das semanas.
a festa da colheita e a festa das primícias. Por que a festa da colheita e por que a festa das primícias? Porque é a festa da semana. Veja bem, aqui essa festa característica, uma das festas principais, uma festa, vamos dizer assim, observada por todos os judeus, meus amados irmãos, é porque referia-se ao momento da colheita, ou seja, os judeus já tinham plantado e agora chegou o momento de colher os frutos. Isso aqui está relacionado ao trabalho braçal, sim, dos empregados, dos servos e servas. Só que a festa da colheita era um momento de agradecimento a Deus pela colheita que o judeu obteve. E como era feita essa festa? Bom, essa festa é uma festa de cores, é uma festa de alegria. Imagine um bocado de gente que plantou, um bocado de fazendeiro, um bocado de dono de terras, que estão ali reunidos para oferecer a Deus as primícias. Então, o que o judeu fazia? A colheita estava madura, estava pronta para o momento, para celebrar. Aí tinha o quê? Um momento em que o dono da colheita, o judeu, ia lá e separava a melhor espiga, a mais vistosa, né? O melhor fruto dele. Aí ele colhia e levava para oferecer a Deus no dia de Pentecostes. Isso é muito significativo, porque Cristo ressuscitou como as primícias dos que dormem e durante 40 dias deu provas incontestáveis de sua ressurreição com várias aparições a seus discípulos. 10 dias após a sua ascensão, o Espírito Santo foi derramado no Pentecostes. Veja, o Pentecostes significa literalmente 50º dia. Engraçado que nós brasileiros sabemos que o Brasil no futebol é pentacampeão. Ele já ganhou 5 vezes. Então, Pentecostes, penta, está relacionado a 50 ou 5, ou ao número 5, ok? Agora, John Wesley, né, o grande pregador John Wesley, que fundou a Igreja Metodista, afirma que no Pentecoste do Sinai, no Antigo Testamento, e aí ele fala Pentecostes, né, fazendo a referência ao Sinai no Antigo Testamento, aquele momento em que Deus entrega às mãos de Moisés as tábuas da lei, e tem trovões, tem terremotos, tem voz audível que o povo escuta, né? Há uma diferença desse Pentecoste ali no Sinai, no Antigo Testamento, e o Pentecoste de Jerusalém no Novo Testamento. Eles aconteceram 2 grandes manifestações de Deus, a legal e a evangélica, uma da montanha e a outra do céu, a primeira terrível e a segunda misericordiosa. E aí nós temos o termo que nós estamos usando aqui, de teofania. O que é a teofania? O termo teofania deriva do grego theos e painon, que é manifestar, aparecer, e refere-se, portanto, teofania refere-se a manifestações visíveis, perceptíveis e extraordinárias de Deus ao ser humano. Exemplos bíblicos clássicos de teofania incluem a visita dos 3 homens a Abraão, que eram 3 anjos. A sarça ardente também é um exemplo, né? Não chegue para cá, porque a terra onde tu estás é terra santa. A coluna de nuvem e de fogo, né? Conduzindo o povo pelo deserto, visível. O anjo do Senhor, em Juízes capítulo 6 e capítulo 13. A manifestação no Sinai, né? De Deus ali. Deus se revela ao povo de Israel com trovões, relâmpagos, densas nuvens, né? Luz, forma humana, etc. Tudo isso é a manifestação de Deus, são manifestações teofânicas, tá? E é muito significativo. Agora, é importante que nós destaquemos aqui, como palavra introdutória, pontos de comparação entre o Sinai e o dia de Pentecostes. Quais as relações em relação a isso? No capítulo 2 a 4 fica claro que a descida do Espírito é um evento claramente público. Os 3 sinais, o sinal audível, o vento, o sinal visível, o fogo, e o sinal interno, as línguas, foram observadas por todos os presentes, e os efeitos foram óbvios para todos. O primeiro sinal era um som similar a de um vento impetuoso vindo do céu. Aos observadores, firmamento, que encheu toda a casa onde estavam sentados. Ele reviveu o som da trombeta ao Monte Sinai para anunciar os mandamentos. Também pode ser uma alusão ao episódio dos ossos secos, né? De Ezequiel 37, aquela visão
que o profeta Ezequiel teve, e ele profetiza assim, ó: vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses ossos para que vivam, em que o vento os enche de uma nova vida. O enchimento de toda a casa significa a vinda do Espírito Santo a cada crente. O segundo sinal parecia ser o de línguas de fogo distribuída e pousada sobre cada um dos presentes, todos os crentes. O vento simbolizava a chegada do Espírito e o fogo, sua entrada em cada seguidor. Essa adicional tipologia revive os trovões e relâmpagos no Monte Sinai. O último sinal é o fato de que, como consequência dos dois primeiros, os presentes começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Esse fenômeno descreve os resultados visíveis da atuação do Espírito. O Espírito que chegava era um ente invisível, diferentemente de sua atuação, que era bem visível, o fogo e a fala e o falar em línguas. Cada filho de Deus ali estava cheio do Espírito Santo e não conseguia ficar calado, tendo de se expressar abertamente aos que estavam em volta. Glória a Jesus! Que maravilhoso, meus amados irmãos, estudarmos que o pentecostalismo é de natureza divina. Agora vamos para o nosso segundo tópico, um evento paralelo ao Sinai, qual nós falamos aqui. Assim como no Sinai, onde a presença de Deus se tornou real, como uma das experiências mais marcantes na história do antigo povo de Deus, de uma forma mais gloriosa e profunda, o Pentecoste marcou o encontro do Espírito de Deus com a igreja. Agora, no nosso terceiro tópico, nós temos o seguinte: o pentecostalismo foi centrado em Cristo e nos tempos finais. Veja, na sua pregação no dia de Pentecostes, Pedro deixou claro que esse evento estava totalmente ligado a Jesus. Ele mostrou que o derramamento do Espírito estava diretamente relacionado à morte, ressurreição e ascensão de Cristo. Ou seja, Cristo subiu, o fogo desceu e o Espírito Santo sobre os crentes veio. Ou seja, Jesus dizia: é necessário que eu vá, senão o Consolador não virá. A descida do Espírito Santo é uma descida centrada em Cristo, ou seja, Cristo rogou ao Pai: eu rogarei ao Pai e Ele vos mandará um Consolador. É preciso que nós observemos que o Pentecostes ele tinha três aspectos, Primeiro, o Pentecoste como evento cristocêntrico, o Pentecoste como cumprimento profético e o Pentecoste como sinal escatológico. Como evento cristocêntrico, embora o Pentecoste seja, por definição, uma manifestação extraordinária do Espírito Santo, ele não pode ser compreendido isoladamente da pessoa e obra de Jesus Cristo. A pregação de Pedro em Atos capítulo 2 deixa claro que o derramamento do Espírito está diretamente vinculado à morte, ressurreição e exaltação de Cristo. Deus ressuscitou este Jesus e disto todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à direita de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vocês estão vendo e ouvindo. Desta forma, o Pentecoste é o resultado direto da glorificação do Cristo exaltado. Portanto, não há verdadeiro Pentecoste sem a cruz, pois é da cruz que flui o Espírito para a igreja. O Pentecoste como cumprimento profético. O derramamento do Espírito também deve ser compreendido como cumprimento direto da profecia ou da promessa profética registrada em Joel, capítulo número 2, verso 28, que nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, cujo conteúdo é citado por Pedro em Atos capítulo 2, verso 17 a 21. O Pentecoste também como sinal escatológico. Ao empregar a expressão nos últimos dias, Atos capítulo 2, verso 17, Pedro confere ao Pentecoste uma natureza escatológica, isto é, ele interpreta o evento como o início do cumprimento das promessas finais de Deus. A escatologia, que é a doutrina das últimas coisas, o estudo das últimas coisas, nesse caso não é limitada ao futuro último, mas refere-se ao início do tempo do fim marcado pela presença ativa do Espírito Santo na igreja. Agora, meus amados irmãos, vamos para a nossa síntese, A nossa síntese diz o seguinte, centrada em Cristo e nos tempos finais. Além disso, Pedro explicou que o Pentecostes foi o cumprimento da profecia de Joel, que anunciava que Deus derramaria o seu Espírito sobre toda a humanidade. Quando Pedro usou a expressão nos últimos dias, ele mostrou que esse evento tinha um significado escatológico, ou seja, estava ligado ao plano de Deus para os tempos finais. Agora a nossa síntese: o pentecostalismo bíblico é um evento de natureza divina centrado em Cristo e nos tempos finais. Agora, meus amados irmãos, vamos para
o nosso segundo tópico, que é o propósito do Pentecoste bíblico. É muito importante destacarmos isso aqui. Deus não faz nada sem propósito. E qual foi o propósito da descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes? Foi para os crentes ser cheios e cada um ficar olhando a língua da cabeça do outro? Foi para que os cristãos começassem a falar e aí um ficasse dizendo: eu falei mais do que você, você falou menos do que eu? Nada disso. Deus nunca trabalha nesses termos. Não, Deus trabalha com propósitos de salvação, propósitos de expansão. E agora nós vamos ver quais foram esses propósitos. O propósito do Pentecoste bíblico. Primeira coisa que eu tenho que dizer: Pentecoste bíblico é diferente do Pentecoste de hoje. Pastor Carlos, estou te falando, tem Pentecoste aí que não é bíblico, são só meros movimentos, mas o Pentecoste bíblico, ele tem um propósito. Qual, pastor? Promover a verdadeira adoração. Um dos propósitos marcantes do Pentecoste em Jerusalém foi promover a verdadeira adoração. Temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Atos capítulo 2, verso 11. Logo, o Pentecostes que não adora não é bíblico. Qual é o segundo? Vamos para o segundo. Vamos ver agora qual é o segundo. Segundo, poder para testemunhar. O Pentecostes tem uma dimensão escatológica, pois alcançou antes de chegar. O grande e terrível aconteceu antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. Atos capítulo 2, verso 20. No entanto, essa realidade dos últimos tempos não significa que a igreja deve ter uma visão escapista, ou seja, deseja fugir do mundo a qualquer custo. Não, não. A igreja foi chamada para testemunhar. Um dos propósitos mais poderosos da descida do Espírito Santo é que Atos 1,8 diz assim: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Essa parte aqui, a palavra grega para poder é dunamis. Vocês vão receber poder que vai residir em você. É o poder do Espírito Santo. Literalmente, do original grego está dizendo o seguinte: poder residente, que é dunamis, poder residente, poder que mora dentro, que reside, que mora. Então, o poder do Espírito Santo há de vir sobre vós. Onde é que o Espírito Santo habita? Na vida do crente. E o Espírito Santo enche o crente para quê? Para dar poder a ele. Para ficar dizendo: oh, eu sou cheio do poder. Não, 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 não. Para ficar mostrando espiritualidade maior que as outras também. Não, 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 não. Não. O próprio versículo responde. O próprio Senhor Jesus responde, né? Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. E ser-me-eis, o poder do Espírito Santo derramado na vida do crente é para fazer dele uma testemunha. E ser-me-eis, ok? Isso é o que nós chamamos no português de mesóclise. É quando o pronome está dentro do verbo ali, ó. Ser-me-eis. Se você tirar o mi, sereis minhas. Esse mi aqui refere-se a minhas testemunhas. Então, o poder do Espírito Santo vem sobre você e faz de você uma testemunha de Jesus. Ser-me-eis testemunhas. Testemunhas que têm testemunho e poder. Testemunho do que viu e poder do que recebeu. O poder do Espírito Santo foi dado a você para você testemunhar da palavra, para você testemunhar de Jesus, para você falar do que Jesus fez na sua vida. É muito diferente da realidade hoje, do pentecostalismo, do neopentecostalismo, que a pessoa está cheia do poder, mostra aquilo, tudo. Irmão, a manifestação do Espírito Santo é dada a cada um, e cada um se alegra do seu jeito. Por quê? Um pula, outro grita, outro, recebe ali aquilo, e outro recebe e dá glória a Deus, e fala línguas estranhas. Cada um tem uma reação, mas o poder do Espírito foi dado a você com um objetivo, para você testemunhar, e ser-me-eis testemunhas. Um dos propósitos centrais do Pentecostes é capacitar os cristãos a proclamarem com ousadia e fidelidade o verdadeiro Evangelho de Jesus. Ser testemunhas não se resume a falar em línguas ou a manifestar fenômenos espirituais, mas envolve viver e anunciar com integridade a mensagem bíblica da cruz, da ressurreição e da salvação em Cristo.
Embora o falar em língua estranha seja um sinal bíblico do Pentecostes, sinal jamais deve substituir o propósito fundamental da experiência pentecostal: ser capacitado pelo Espírito Santo para testemunhar Cristo com eficácia. Infelizmente, muitos cultos e eventos têm enfatizado exageradamente os sinais externos, desviando-se do foco principal. Ser pentecostal não é aderir ao emocionalismo descontrolado ou práticas exageradas, mas viver integralmente entregue à vontade de Deus, dedicando-se intensamente e de forma intencional à proclamação clara do Evangelho bíblico, sem mistura com doutrinas humanas ou modismo neopentecostais. O verdadeiro pentecostalismo gera compromisso com o reino, santidade pessoal e disposição para servir e se doar inteiramente pela causa do Evangelho. Isso aqui é muito significativo e característico, porque nós estamos tratando dos propósitos de Deus para o pentecostalismo bíblico, para algo evidentemente pentecostal, algo evidentemente e claramente definido pela palavra de Deus. Qual é a sinopse do nosso texto? O propósito do Pentecostes, meus amados irmãos, o propósito do Pentecostes é promover a verdadeira adoração. Qual é o propósito do Pentecostes? É capacitar os cristãos a serem verdadeiras testemunhas, que testemunhem, que falem do amor de Deus, né? Que estejam, em certo sentido, levando o Evangelho do Senhor Jesus. O nosso foco, meus amados irmãos, não está em outra coisa a não ser levar o Evangelho. Não tem outro propósito. Testemunhar. Não fomos cheios para ficar nos exibindo que somos cheios. Não, de jeito nenhum. Foi para testemunhar. É um propósito. Deus trabalha com propósitos. Deus não é um Deus que trabalha sem propósito. Não. Agora nós vamos estar vendo as características do Pentecoste bíblico. As características do Pentecoste bíblico. Vamos ver? Meu Deus, que coisa! Porque nós estamos tratando de um assunto extremamente importante. Hoje nós temos muitos neopentecostais, que de pentecostalismo bíblico não tem nada. Então, quais são as características do pentecostalismo bíblico? Uma experiência específica. Em Atos dos Apóstolos, o derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes é mostrado como o batismo no Espírito Santo dos crentes. Naquele dia, o Senhor Jesus batizou quase 120 pessoas no Espírito Santo. Essas pessoas já eram regeneradas, isto é, salvas. Jesus já havia dito que estavam limpas pela palavra e que os seus nomes estavam arrolados nos céus. Veja bem, o batismo no Espírito Santo é a externalização de uma experiência reconhecível, audível e visível, sendo uma experiência subsequente à salvação e completamente diferente ato da regeneração do novo nascimento. Não se trata de um modismo religioso, mas do cumprimento de uma promessa feita pelo Pai, ratificada pelo Filho e manifestada pelo Espírito Santo, o Consolador prometido. De acordo com o dicionário Aulete, distinto é aquilo que não se confunde com outro, algo diverso, diferente. O batismo no Espírito Santo, portanto, não deve ser confundido com a regeneração. A esse respeito, algumas evidências bíblicas devem ser consideradas. Primeiro, os 120 discípulos reunidos no cenáculo já eram salvos quando receberam o batismo com o Espírito Santo. Entre eles estavam os apóstolos, os primeiros seguidores de Jesus, Maria e os irmãos do Senhor. Não estavam ali aguardando a salvação, mas sim a promessa do revestimento poderoso e capacitador do Espírito Santo. Veja, os samaritanos, conforme Atos capítulo 8, verso 12 e 14, já haviam crido nas boas novas de Cristo e já haviam sido batizados. No entanto, ainda não haviam recebido o batismo no Espírito Santo. Por isso, Pedro e João oraram e impuseram as mãos
para que recebessem o Espírito Santo. De modo semelhante, os discípulos em Éfeso, relatado em Atos capítulo 19, verso de 1 a 6, experimentaram esse mesmo padrão. O próprio Jesus, segundo Atos capítulo 10, verso 38, foi ungido com o Espírito Santo não para a regeneração, pois ele era sem pecado, mas para cumprir sua missão messiânica com autoridade e poder. Que coisa gloriosa! Foi uma experiência específica. Eram, portanto, crentes. Todos esses que nós citamos aí eram crentes, contudo, Jesus os mandou esperar pela experiência pentecostal, isso é, o batismo no Espírito Santo. O Pentecoste bíblico é, por conseguinte, distinto da salvação. Na verdade, a obra salvífica de Cristo na cruz proveu a bênção pentecostal. Agora é uma experiência definida e contínua. Como resultado do enchimento do Espírito Santo, os crentes começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Atos capítulo 2, verso 4. É batizado com o Espírito Santo e não fala língua estranha, precisa falar. Mas por quê? Porque é uma evidência. É algo visível, audível. É preciso ouvir as pessoas. E outra coisa, a Bíblia fala que quem fala línguas estranhas edifica a si mesmo, mas em mistério fala com Deus. A Escritura é clara ao mostrar que a evidência inicial do batismo pentecostal foi os crentes falarem em outras línguas. Hoje estão querendo tirar as línguas estranhas. Agora vamos falar um pouquinho aqui sobre as línguas estranhas e o amor. A evidência física inicial ou sinal do batismo no Espírito Santo foi o falar em outras línguas, mas não foi uma grande alegria ou um amor afetuoso que evidenciaram o batismo no Espírito Santo. Não. São coisas distintas. Segundo Gutierrez Fernandes Siqueira, um dos pontos mais controversos na doutrina do batismo no Espírito Santo refere-se à problemática de sua evidência. Esse assunto tem dividido até mesmo os pentecostais clássicos. O próprio William Joseph Simon defendia que as línguas não eram a única evidência física do batismo no Espírito Santo, mas também que outras manifestações poderiam ser encaradas como essa evidência. Há quem afirme que a evidência do batismo com o Espírito Santo não precisa ser as línguas estranhas, mas pode ser alegria, amor maior, compreensão da palavra de Deus, maior zelo para ganhar almas para Jesus e etc. É evidente que nenhuma das outras evidências acima mencionadas teria dado aos discípulos plena certeza de que haviam recebido o batismo do Espírito Santo. Vejamos, portanto, a alegria não teria tido uma evidência convincente, pois muitas vezes antes já haviam sentido grande alegria. Isso está em Lucas capítulo 10, verso 17. Certa ocasião, a alegria que sentiam fê-los louvar a Deus em voz altas, em alta voz. Depois que Jesus retornou ao céu, os discípulos retornaram com grande júbilo para Jerusalém. A alegria não teria sido, portanto, uma evidência especial do batismo com o Espírito Santo, embora depois do Pentecoste a alegria tivesse redobrado. Amor não seria uma evidência, também não teria sido uma evidência muito convincente, pois antes do Pentecoste haviam experimentado e demonstrado o amor. Jesus sempre lhes havia mostrado o seu grande amor, e todos os discípulos amavam a Jesus a ponto de dizerem que queriam dar a sua vida por ele. Precisavam de outras evidências, embora o Espírito Santo opere amor no coração dos salvos. Maior compreensão da palavra de Deus. Haviam por 3 anos recebido o ensinamento de Jesus, e em uma das últimas vezes que Jesus esteve com eles, abriu-lhes o entendimento para compreender essas escrituras. Zelo para ganhar almas para Jesus não substitui o falar em línguas. Não teria sido uma novidade, porque eles vinham se dedicando a ganhar almas, pregando e batizando. Com o batismo com o Espírito Santo, passaram a trabalhar com maior inspiração e capacidade renovada, mas zelo não poderia ter sido a evidência. A evidência do batismo com o Espírito Santo é o falar em línguas. Ninguém vai mudar isso. Agora, a sinopse do terceiro tópico é a seguinte: o pentecostalismo bíblico é caracterizado por uma experiência definida e contínua na qual as línguas são a evidência do enchimento do Espírito Santo. Agora, meus amados irmãos, nós vamos para a nossa conclusão. Aqui nós chegamos na conclusão.
Como vimos, o Pentecoste marcou o início da era da igreja. Jesus, agora glorificado, batizou os crentes no Espírito Santo. E o Espírito Santo os inseriu no corpo de Cristo, que é a igreja, cujo nascedouro foi no Pentecostes. Esse evento é essencial porque mostrou que Deus deseja uma igreja capacitada para cumprir a sua missão, a Mission Dei, a missão de Deus, que é pregar o Evangelho ao mundo, tanto por palavras quanto por ações. No entanto, essa missão só pode ser realizada com êxito pelo poder do Espírito Santo. A experiência pentecostal distinta da regeneração é marcada inicialmente pelo falar em línguas, refletindo uma ação visível e audível do Espírito Santo. Desta forma, o Pentecoste continua sendo fundamental, pois relembra a igreja de sua natureza pneumática, seu caráter exclusivo e missional e sua contínua dependência do poder divino para cumprir a sua vocação. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família. Você que chegou até o final desse vídeo, chegou até a nossa conclusão, eu peço a você que deixe o seu like, compartilhe esse vídeo nos grupos de seus relacionamentos, ajude-nos a alcançar muitas vidas, porque quando você faz isso, você está ajudando para que o algoritmo do YouTube ele possa recomendar esse vídeo. E aqui nós estamos levando a palavra de Deus, o ensinamento da palavra de Deus, e essa lição foi muito importante porque trata do nascimento da igreja. Muita gente se pergunta por que somos pentecostais. A resposta está nessa lição, tá? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, e por favor não se esqueça, EBD na veia, EBD aqui na veia, ó. Vamos botar a escola bíblica dominical na nossa veia, nós vamos aprender muito, e aprender da palavra de Deus é muito bom em um mundo cheio de confusões. Que Deus abençoe a sua vida. Eu sou o pastor Carlos. Se inscreva no canal, deixe o seu like, pelo amor de Deus. O último vídeo, meus irmãos, não teve um gostei e 284 pessoas assistiram o vídeo. Deus abençoe você. Não se esqueça de dar o seu like, por favor, meu irmão. É de graça, não vai custar nada. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.